A gente chegou a ver um pouco, né, do nobre caminho óctuplo. E aqui a gente vai retomar um pouquinho esse tema, mas o principal foco serão as quatro nobres verdades aqui, nessa estrofe especificamente. Tudo o que emerge é sofrimento ou insatisfação. Aí vai de cada um qual tradução prefere para a palavra dukkha em sânscrito. Algumas pessoas não gostam da palavra sofrimento porque pode dar uma ideia muito de um sofrimento muito físico. E esse sofrimento do samsara, ele inclui isso também, mas ele também tem um aspecto mais sutil. Ele também tem um aspecto mais mental, mais psicológico, e que nem sempre é um sofrimento mental muito forte. É algo que, às vezes, a gente nem percebe como sendo sofrimento. É algo que a gente entende como prazer, mas é sofrimento porque reforça esse mecanismo de compulsão, esse mecanismo de dependência dessa experiência, dessa sensação, que faz com que a gente busque mais e mais incessantemente. Por isso que talvez a palavra insatisfação seja até uma palavra melhor do que sofrimento. E até para evitar aquelas interpretações meio errôneas, né, de que a gente nasceu para sofrer, ou de que o budismo é pessimista e coisas do tipo. Mas o fato é que há esse estado geral de insatisfação, insatisfatoriedade, como a Erenice sugeriu também, como sendo, né, uma das marcas do samsara, que educa a insatisfatoriedade ou o sofrimento. Na ânsia do desejo está a vasta origem dessa insatisfação, está a vasta origem de dukkha. A sua sensação, a sensação do desejo por essas experiências do samsara, é liberação. O caminho para conseguir isto é o nobre caminho óctuplo. Então, a questão aqui do caminho budista é a gente conseguir redirecionar o nosso desejo. É parar de desejar pela repetição dessas experiências do samsara, é parar de desejar pela satisfação desse senso de um eu separado e ter outros desejos. Ter um desejo pela libertação de todos os seres. Ter um desejo de se esvaziar. Ter um desejo pelo Dharma. Eu sei que a palavra desejo também pode causar confusão, né? Mas o budismo vai se usar desejo nesse sentido duplo. Tanto nesse sentido mais negativo, né? Esse sentido de apego às coisas do samsara, que é um dos elos, um dos 12 nidanas da originação interdependente, Trishna, em sânscrito, mas também no outro sentido, no sentido de uma vontade ativa, de um esforço para redirecionar essa volição, esse mecanismo de vir a ser, a um outro propósito, para redirecioná-lo de modo que, então, o nosso foco não seja mais o eu, e sim os outros. E lembrando que o nobre caminho óctuplo, como nós já vimos na reunião passada e em outras reuniões anteriores também, vai se referir, primeiramente, à reta visão, às vezes traduzido como a reta compreensão, e como nós vimos na reunião passada, né, no comentário do Lama Arendawa, essa reta visão ou essa reta compreensão, ela também ela pode ser relacionada com a ideia de que a pessoa que de fato tem a reta visão é aquela pessoa que alcançou uma percepção, uma intuição do vazio de existência inerente. Que até naquele caminho das sendas budistas, né, das etapas do caminho Mahayana, isso também é associado à chamada senda da visão, que tem a senda da acumulação, tem a senda da preparação, e tem a senda da preparação, da acumulação, e tem a senda da visão. E a partir da senda da visão, a pessoa começa a se aprofundar no caminho. E não para na senda da visão, né? Tem mais por aí. Mas vamos ficar só nessas primeiras por agora. Então, primeiro a pessoa vai ouvindo o Dharma, como nas etapas do Lamrim. Ela vai ouvir o Dharma, ela vai estudar o Dharma. Ela vai começar, talvez, a se convencer um pouco com aquilo que ela ouve, com aquilo que a atrai. Ela vai começar a acumular mérito, ela vai começar a colocar um método em prática, ela vai começar a praticar as virtudes. E a partir da prática das virtudes, ela vai entrar nesse processo de autopurificação. Ela está se preparando por meio do estudo, preparando a mente, está acumulando
mérito por meio da prática das virtudes. E conforme as virtudes vão sendo praticadas e o estudo vai sendo aprofundado, é possível que os nossos estados mentais eles se tornem mais sutis. E é possível que assim, e aí isso vai incluir também a prática da meditação, uma prática mais inicial, claro, de shamatha e de vipassana, incluindo isso, a contínua lembrança, a vigilância mental, a gente começa a talvez se convencer de que o nosso eu não existe em termos últimos, de que o nosso eu só tem uma existência relativa, de que o mundo como nós o percebemos, ele não é exatamente como ele aparenta. Então, a partir daí, a pessoa vai, talvez, ter um vislumbre do vazio, que não é um vislumbre súbito, não é um vislumbre que surge do nada, mas é algo que vai surgir justamente porque já houve essa preparação prévia, porque já houve o estudo prévio. E tendo essa intuição, então, é como se fosse aquele momento de eureka, né? Eureka, eu sou vazio de existência inerente, eu me convenci. Mas eu ainda não tive essa compreensão plena. Mas eu já tenho uma intuição. E a partir dessa intuição eu já consigo ter um maior autocontrole e já consigo também ter uma maior dedicação ao caminho e ter um compromisso mais reto, quero dizer que não vai ficar se desviando toda hora em relação à senda do Dharma. E a partir, então, do caminho da visão, a pessoa vai entrar na senda da meditação, no caminho da meditação, que a meditação agora vai ser aprofundada, principalmente a meditação analítica, a meditação de Vipassana, para esse aperfeiçoamento da sabedoria, essa compreensão mais profunda acerca da natureza dos fenômenos. E depois, então, desse caminho, nós temos o caminho do não mais aprender no sentido de que é o caminho da consumação, o caminho que leva realmente a pessoa ao budado, que aliás é só um Buda que realmente não precisa mais aprender nada. Mas então, eu achei interessante que a gente viu no comentário do Lama Lindawa que coloca o nobre óctuplo caminho nesse contexto das chamadas 5 sendas, né, que vão ter a acumulação, a chamada dedicação, que já é um aumento desse estudo e já tem mais meditação, já tem mais prática, o caminho da visão, o da meditação e o da consumação. Mas, de qualquer forma, então, nós temos a reta visão, ou a reta compreensão. Da reta compreensão vem o reto pensamento, os pensamentos em consonância, os pensamentos coerentes com o Dharma. Isso está muito ligado à ideia de Shila também. Se a gente pensar em Shila como harmonia, da reta compreensão ou da reta visão, vai ter um reto pensamento, uma reta fala e uma reta ação, que são as 3 portas das ações. Corpo, fala e mente. Aqui eu inverti a ordem, né, se a gente for relacionar aqui com o caminho com o nobre óctuplo caminho. Então, o pensamento seriam essas ações de mente, a reta fala, as ações verbais, as ações de fala, que vêm a partir do pensamento, e a ação seriam as nossas ações físicas no mundo, que também são impulsionadas pelo nosso pensamento. Então, o reto pensamento aqui é a chave. E se o reto pensamento é a chave, nós temos que tentar cultivar uma reta visão. Se os nossos pensamentos estiverem saudáveis, a nossa ação no mundo, a nossa fala e os nossos pensamentos também serão harmônicos, saudáveis, que eu digo aqui, pensando no Dharma como uma medicina. Da reta ação também vai vir o reto meio de vida, como que a pessoa tira o seu sustento nesse mundo. O reto esforço, aquele esforço que não vai se desviar, já que as ações de corpo estão completamente dedicadas ao Dharma. A reta lembrança, mindfulness, às vezes isso é traduzido, que está muito ligado à dhyana também, né, a plena atenção. Mas não deixar que a memória fique se desviando, que a atenção fique se desviando. Lembrança e atenção, na literatura budista, são termos bastante intercambiáveis, em certo sentido, porque a nossa atenção ela está sempre se voltando para as nossas memórias, de alguma forma. Né? Mesmo quando a gente está prestando atenção em algo do presente, a gente associa a coisas do passado, a gente associa todo o nosso
a todo o nosso arcabouço mental. Então, a todos os nossos samskaras, as nossas tendências. Então, para onde a gente direciona a nossa atenção é a forma como a gente também está ativando a nossa memória. Se a nossa memória é reta, significa que a nossa atenção também será reta, também será plena. Por isso, essa relação profunda entre smriti, a contínua lembrança, e dhyana, a plena atenção. E por fim, o reto samadhi. E samadhi aqui também é entendido como esse repousar da mente, ou como essa pacificação mental, essa serenidade contemplativa acerca de um objeto virtuoso da meditação, acerca de algum tópico relacionado ao Dharma que vai promover uma transformação mental e que vai promover uma flexibilidade mental necessária para que a gente consiga se aprofundar na sabedoria. Então, essas são as 8 bases do caminho que precisam ser cultivadas, e essa é a 4 nobre verdade. É a verdade de que há um caminho que leva para a cessação, enquanto a cessação é a segunda, é a terceira nobre verdade. O desejo é a segunda, mas no Mahayana também vai se dizer bastante, né, que o desejo é a segunda no sentido de que é um desejo acoplado à avidya. De fato, a segunda nobre verdade, de fato, é a avidya, é a separatividade, é o senso de separatividade. Essa, de fato, é a causa da insatisfação, essa, de fato, é a causa de dukkha. Porque sem a avidya, sem esse eu que se julga separado, não haveria um eu que deseja. E um eu que deseja, se apega e que odeia e teme tudo aquilo que ameaça esses seus apegos e esses seus desejos. Aqui no comentário do Lama Rendawa, do emergir dos 5 agregados, os 5 skandhas, apreende-se a insatisfação, dukkha. Como afirma o sutra, em suma, os 5 agregados que apreendem fenômenos, né, a nossa apreensão do mundo, ela se dá mediante esses 5 agregados, nossa própria apreensão de um senso de eu se dá mediante esses 5 agregados. O desejo, o apego aos agregados impuros é a origem samudaya deste sofrimento. A segunda samudaya é a segunda nobre verdade. E esse desejo, esse apego, ele ocorre na dependência de avidya, na dependência da ignorância, de nós acharmos que o eu que surge a partir desses agregados, ele tem existência inerente, ou de que os próprios agregados teriam uma existência inerente, que tudo isso faz parte de um grande eu inerente que nós temos, né? Uma personalidade essencial e separada. O outro sutra afirma: qual é a nobre verdade da origem do sofrimento? É a ânsia do desejo que sempre reaparece. O apego com o qual a pessoa se compraz, bem como uma atitude que busca prazer, ora aqui, ora ali. Então, essa ânsia, lembra que a palavra sânscrita, lá nos 12 elos do surgimento dependente, ou originação interdependente, Trishna, também pode ser traduzido como sede, como ânsia. Um anseio forte. Então, essa ânsia do desejo, esse desejo que é um anseio, que é uma sede. E essa sede nunca se satisfaz. Por mais que a gente tome bastante água, como a gente viu num dos trechos anteriores, né? Não há nenhum leite que a gente tome agora que a gente nunca tenha tomado antes. Nós já tomamos muitos leites, muitas águas, e mesmo assim a nossa sede nunca se satisfaz. As experiências do samsara nunca são totalmente novas, de fato. As sensações que nós temos nunca são totalmente novas, mas a gente sempre fica buscando, como se fosse agora vai, agora eu vou ter essa satisfação, essa felicidade, esse contentamento que eu busco. Até a palavra felicidade também, né, ela pode causar um pouco de confusão, mas é felicidade no sentido de contentamento que os seres buscam, aquela felicidade constante, mas que no samsara ela nunca pode ser encontrada. É claro que momentos de felicidade, de alegria, de euforia, etc., a gente sempre vai ter no samsara. E lembrando aqui que os 5 agregados, né, são esses 5 skandhas, a forma, rupa, a sensação,
já que é uma forma interagindo com outras formas, com outras coisas, a sensação, Vedana. Da Vedana vem uma percepção, né? Essa sensação ela é traduzida numa percepção, numa cognição, Samjna. Vem o conhecimento de alguma coisa. E a partir dessa percepção surgem as formações e tendências. Essa percepção vai moldar as minhas tendências em relação a determinadas experiências, em relação a determinadas coisas, em relação a determinadas pessoas. E todo esse mecanismo ele ocorre porque nós temos uma consciência dual, nós temos essa consciência de algo, né? Essa consciência que é ao mesmo tempo a consciência de um eu separado e a consciência de um objeto, a consciência da separatividade, uma consciência separativa que é Vijnana. E aqui, continuando no comentário do Lamarindawa, esse desejo é chamado vasto, por ser causa de todos os nascimentos que levam à existência. Vasto aqui é o adjetivo, né? Tem um termo técnico na escola Yogacara que é sânscrito e a palavra transliterada para o português é vasto. Mas não é esse termo técnico, aqui é o adjetivo mesmo em português. Significa que é um vasto desejo, um grande desejo, devido a todos os nascimentos que levam à existência, às várias existências, né? Esse processo de vir a ser. A sensação total desse sofrimento e da sua origem é a verdade da cessação, Nirodha Satya, que é em si liberação, a liberação do samsara. O caminho para alcançá-la é o nobre óctuplo caminho. E aí vem a quarta nobre verdade, pois são as 8 bases que nos atrelam ao Dharma, né, essas 8 bases que nós vemos aqui, que conduzem à realização do Nirvana. Então, isso como já vimos antes, né, todo o Dharma budista, e por isso que a gente retorna bastante para as 4 nobres verdades e para o óctuplo caminho. Porque todo o Dharma budista está aí. Ele está nas 4 nobres verdades e no óctuplo caminho. O resto é uma expansão de tudo isso. É a gente entender toda a profundidade, né? Porque ela tem camadas aqui. Tem os seus níveis mais básicos e tem os níveis mais profundos. Em sendo assim, empenhai-vos sempre a fim de ver as 4 nobres verdades. Então, ter essa contínua lembrança das 4 nobres verdades, buscar esse convencimento de que, realmente, se uma das marcas do samsara é a insatisfação ou sofrimento, então eu tenho que agir para não continuar nesse estado constante de insatisfação. Mesmo aqueles pais de família, sobre cujo regaço repousam grandes riquezas mundanas, podem, por meio da sabedoria, cruzar o oceano das aflições, cruzar o oceano dos kleshas, cruzar o oceano de avidya, da ignorância, cruzar o oceano do samsara, aqui é como um sinônimo. Né? Uma vez que a pessoa se libera dos kleshas, do acorrentamento dos kleshas, ela se liberou do samsara. Pode não ter se tornado um Buda ainda, mas já se liberou do samsara, o que já é muito bom. Esse é um ponto que é interessante, porque principalmente nos meios do budismo tibetano, mas no budismo em geral, né, e principalmente o budismo mais formal, às vezes há muita a noção de que somente o monge pode se libertar do samsara, ou de que a pessoa, se ela quiser de fato se aprofundar no Dharma, ela tem que buscar a vida monástica. E não, nós vemos, se pesquisarmos bem a história budista, o Buda teve muitos discípulos proeminentes que não eram monges. Havia muitos upasakas, upasikas, né? E o upasika no seu sentido mais profundo mesmo, de um iniciado na senda budista, um iniciado na senda real. E que não eram monges, eram pessoas que observavam os princípios, os preceitos do Dharma, que buscavam ter uma vida coerente com o Dharma, mesmo tendo as suas outras várias preocupações, mesmo sendo reis, sendo chefes de família, e daí por diante, tendo que cuidar lá do pasto e sei lá mais o que as pessoas faziam na Índia antiga, no Tibete medieval, etc.
Mas o fato é que a questão é se a pessoa realmente dá um jeito de buscar a sabedoria, porque tempo, se a gente tem algum tempo livre, é uma questão de administrar esse tempo, de aproveitar esse tempo livre que nós temos, independente de estarmos numa vida monástica ou não. Até porque um monge pode acabar nem tendo tanto tempo livre assim para se aprofundar no estudo do Dharma, por mais absurdo que isso possa soar. Mas, às vezes, dependendo da fase de treinamento em que ele pode estar tendo que se preocupar muito mais com questões de trabalho braçal, do cerimonial do monastério, do que realmente ter tempo para meditar, ter tempo para estudar talvez aqueles assuntos que o atraiam mais e que poderiam promover um avanço daquela mente. Então é uma questão da gente observar a nossa vida e como que nós podemos incorporar o Dharma na nossa rotina, dentro das nossas limitações, dando um passo de cada vez e conseguindo superar as limitações que possam ser superadas. Então o Lamarendal aqui comenta, mesmo homens leigos, e aqui é uma tradução para Upasaka, é difícil achar uma tradução boa para essa palavra. Upasaka pode ser traduzido como atendente, né? A gente pode entender como iniciado, no sentido profundo, né? Um secretário, entre aspas, como Mídia era secretário da Blavatsky, por exemplo, no contexto teosófico, né? Um discípulo que não é qualquer discípulo, mas que já tem um grau de aprofundamento. Então, mesmo homens leigos como o rei Bimbisara, sobre cujo regaço repousavam as riquezas de um reino, bem como as riquezas de um filho, etc., viram a verdade e cruzaram o oceano das aflições por meio da reta visão. Então, de novo, eles tiveram esse vislumbre do vazio, tiveram esse vislumbre da interdependência, tiveram esse vislumbre de que o eu não tem existência inerente. Entraram na senda da visão e, assim, puderam se aprofundar ainda mais no caminho. Então, eles viram a verdade, cruzaram o oceano das aflições por meio da reta visão. Se alguém cruzou o oceano das aflições por meio da reta visão, significa que essa pessoa se libertou do samsara. Que essa pessoa, no mínimo, é um arhat, né? É um sábio, um digno, e alguém que já tem uma autonomia nesse processo. Então, o que o Lama Arendawa está dizendo, né, e o Lama Arendawa estava bem dentro dessa estrutura tibetana, ele está dizendo que, mesmo assim, há upasakas e upasikas que alcançam o estado de arhat, que se libertam do samsara. Eu nem sei, na verdade, eu devia pesquisar melhor sobre a história do Lama Arendawa, se ele tinha os votos pratimoksha, os votos monásticos completos, porque ele era da escola Shakya, ou Sakya, e a escola Sakya, no Tibete, era uma escola em que, por exemplo, o celibato não era obrigatório. Os lamas poderiam casar, né? O título de lama não era um título exclusivo para monges. Tanto que o núcleo inicial da escola Sakya, que vai ter Sakya Pandita, Pagspa e outros, esse núcleo inicial da escola Sakya, ele não era um núcleo monástico. Eram todos, na verdade, parentes. Era tio, sobrinho, filho. Eram todos homens, aparentemente, né? Infelizmente, devido à realidade cultural, sociológica do Tibete daquela época. Talvez houvesse mulheres também nos bastidores, né, estudando, se aprofundando no Dharma, mulheres da família, mas os que ficaram conhecidos publicamente eram homens e nenhum deles era monge, era um bhikshu. Todos eles tinham votos não monásticos, Zonamtsemo e outros, tanto que se a gente for ver a imagem de muitos desses saques, muitos deles têm cabelos longos, inclusive, eles não estão vestidos de monge. Então, uma nota de rodapé interessante aqui, né, para mostrar o exemplo, e muitos desses são tidos em alta conta. Né? Tsongkhapa tinha muitos desses personagens em alta conta. É um jeito bom de responder, né? Às vezes, quando pessoas podem pensar ou podem achar que somente um monge pode realmente se libertar do samsara ou pode realmente se aprofundar no caminho. O Lama Rindawa, de fato, ele tinha o voto monástico completo, porque ele usava o gorro amarelo, né, que é o gorro realmente para monges. Ele não tinha cabelos longos, estava careca. Mas, de qualquer forma, então, é uma questão de cultivar a sabedoria, de buscar a reta visão.
Ademais, aqueles que ganharam a compreensão do Dharma não caíram do céu, nem brotaram do chão como plantas. Eles eram anteriormente apenas pessoas comuns, sujeitas às aflições mentais. Tem um trecho que eu gosto bastante do Guia do Estilo de Vida, do Shantideva, em que ele começa a falar, e tem uma parte de início que você nem acha que é ele que está falando. Dá a impressão que são aquelas vozes opositoras que aparecem nos textos, né? Porque esses textos budistas muitas vezes têm uma estrutura de diálogo, uma estrutura dialética, mas aí de repente você percebe que é ele, que ele está falando que eu sabotava atividades do monastério, eu colocava uma pessoa contra a outra, eu fofocava, por meio da inveja, eu fazia atividades do Dharma para mostrar que eu era melhor do que aquela outra pessoa. E aí você está lendo aquilo, você está achando, não, mas deve ser alguma outra voz, algum opositor. E aí no fim dessa sequência, ele fala, esse fui eu em vidas passadas. Foram todas as coisas que eu fiz nas minhas vidas passadas. Até que finalmente eu consegui superar. Eu consegui superar essas aflições, esses estados mentais negativos, consegui superar o klesha da raiva e daí por diante. Eu acho que essas passagens são no capítulo, não sei se é no capítulo da paciência ou talvez no capítulo sobre dhyana, sobre a meditação, a plena atenção. No futuro veremos o texto do Shantideva, então nós veremos com mais calma tudo isso, obviamente. Mas a questão aqui, então, é que nenhum bodhisattva nasceu, nenhum santo nasceu santo. Todos eles passaram pelos mesmos conflitos que nós passamos. E um monge normal também passa por esses mesmos conflitos. Porque os kleshas estão aqui. Nós somos um playground de kleshas. As minhoquinhas estão aqui dentro da nossa mente, se espalhando e se reproduzindo a todo momento. O que pode fazer com que esse mecanismo pare, com que a gente vá transmutando esses estados mentais negativos, é a prática. É a prática, é o esforço, é a disciplina e a busca da sabedoria. E o cultivo das virtudes. E é assim, então, que vai surgir a compreensão do Dharma. É assim que as pessoas se tornam seres que tiveram uma grande compreensão do Dharma, que se tornam seres realizados. É por meio do esforço contínuo. Não só nessa vida, mas em várias vidas. Qual a necessidade de se pregar tanto ao destemido? Domai a vossa mente. Esta é a mais útil e essencial das instruções. O Bhagavan declarou que a mente é a raiz do Dharma. Primeiro, essa questão aqui de se pregar tanto ao destemido, ele não está falando de se pregar ao Buda, nem nada. Mas aqui ele está dando um conselho para o rei. E o Lamarindal vai explicar melhor o que é isso. Mas antes da gente entrar nessa explicação, é interessante esse ponto aqui de que a mente é a raiz do Dharma. Porque a mente também é a raiz do samsara. O samsara ele não é um mundo. O samsara é a nossa mente. A nossa mente, eu não digo aqui a minha mente individual, a mente de vocês, não, é a nossa mente nesse estado em que ela está. A mente de todos os seres que estão no Kama Dhatu, que são afligidos pelo poder da separatividade e pelo poder de avidya. Então, samsara é isso, é esse delírio coletivo, é um delírio individual e é um grande delírio coletivo também. Só que a mente também é a raiz do Dharma. Se nós conseguirmos sair desse delírio e conseguirmos deixar com que a luz que está na nossa mente, a clara luz que está na nossa mente, resplandeça e compreenda a realidade, a real natureza dos fenômenos, a real natureza das coisas, a real natureza do cosmos, de tudo, então essa mente é uma mente que está iluminada. E aqui no comentário do Lamarindawa, o rei, isento da preocupação de que os outros possam se opor a ele, é tratado por destemido. E aqui é no sentido de que o rei ele é tratado por destemido porque ele tem uma autoridade e ninguém pode se opor a essa autoridade. Né? Aqui a gente não está falando de democracia. Quem se opor ao rei vai sofrer as consequências por isso.
Logo, alguém que está nessa posição, né, comandando um reino e exércitos na Índia Antiga, não tem o que temer. Em tese, é claro, né, pode ter as conspirações, etc. Né, pode ser um rei paranoico. Mas aqui ele está explicando em termos gerais. Então, que necessidade há de se pregar a esse rei destemido? Qual a necessidade há de se pregar a essa figura de realeza? É isso que está sendo dito aqui. Essa projeção que você tem de ser um grande rei e um grande eu que é destemido. De fato, é desnecessário, né, se apegar a essa projeção de personalidade. A gente, né, não somos aqui reis de nada, mas a gente pode aplicar isso para a nossa vida também. Né? Quando a gente faz aquelas afirmações de que eu tenho uma personalidade forte, eu sou tal e tal coisa, isso são afirmações referentes ao nosso eu. Né? Eu sou casca grossa e tudo mais, isso são projeções, porque ninguém é nada 100% do tempo. Ninguém é uma coisa só 100% do tempo. Né? Ninguém aqui é um estereótipo ambulante. Mas as pessoas gostam de reforçar essas projeções, né? E aí vai lá nas astrologias, essas astrologias modernas e distorcidas, e aí usa isso para reforçar ainda mais os kleshas, os defeitos. Mas para que se pregar a isso? Para que se apegar a isso? De fato, é desnecessário. A primeira e a mais essencial das instruções, benéfica, tanto em sentido temporário quanto em sentido último, é esta: domai a mente. Esquece essa oposição eu e outros, e o que você acha que você tem que ser para não se sentir ameaçado aos outros ou para mostrar poder em relação aos outros. Doma a sua mente, porque a mente é a raiz do Dharma e também é a raiz do Samsara. No Vivekachudamani também é dito algo parecido, quando o Shankara fala que manas, né, que pensando em mente como o órgão mental, né, esse órgão mental que discrimina, que pensa, como manas é ao mesmo tempo a chave do nosso aprisionamento, mas é também a chave da nossa libertação. Vai depender de como a gente vai usar esse manas. Isso a literatura teosófica também, né? Vocês já estão cansados de ver isso, né? Ou é Budi manas ou é Kama manas. Afastando-a da não virtude e engajando-a na virtude. Então, domai a mente, afastando-a da não virtude, renunciando à não virtude, aos vícios, e buscando engajar-se na virtude. Dessa forma, todos os atos do corpo, da fala e da mente tornar-se-ão virtuosos. Então, doma o elefante da mente. Não deixa o elefante ficar descontrolado, ficar seguindo o macaquinho que está agitado. E por isso que a meditação é essencial. Buscar tranquilizar a mente é essencial. Chamata é essencial. Buscar ter uma atenção adequada, uma atenção em objetos virtuosos. Por isso que isso é essencial. E exercitar o discernimento, exercitar viveka ou pradna, exercitar o discernimento sobre quais são os estados mentais que me beneficiam ou não. Né? É realmente nós fincarmos em nós mesmos uma torre de observação, nós fincarmos em nós mesmos um observador que está de olho. E aí, quando a mente começa, as minhocas começam a vir à tona, né? A gente começa a reagir a algum tipo de situação de uma forma sem discernimento, sem pensar direito, ter uma reação impulsiva, raivosa, invejosa que seja, fazer com que esse guardião que nós fincamos nessa torre não permita que isso tome conta de nós. Continuando aqui o comentário do Lamarindawa, o Bhagavan declarou que o samsara é produzido pela mente, como nós já vimos aqui. Passa a existir em função da mente. Todas as coisas seguem-se a partir da influência de uma única coisa, isto é, a mente. Toda a nossa percepção de mundo e a apreensão do mundo vai depender dos nossos estados mentais, vai depender da nossa mente. Ademais, o bem está no domar a mente traz felicidade. Novamente reforçando esse ponto da mente.
levar a cabo todo o ensinamento aqui oferecido seria difícil, mesmo para um monge. Aqui ele está dando conselho ao rei. Então, mesmo um monge, alguém que está vivendo no monastério, né, como eu já tinha falado, até pelas rotinas que há no monastério, né, mas também porque tudo isso exige muito de uma pessoa. Né? Todo esse processo de autotransformação, de transmutação, exige muito. Portanto, conferir sentido à vossa vida desenvolvendo as boas qualidades da instrução que praticardes, seja ela qual for. Aqui é no sentido de que não tem como a gente querer abraçar o Dharma inteiro de uma vez. A gente tem que tentar priorizar aqui. E é a mesma coisa em relação ao estudo também, né? O que a gente vai estudar mais agora? Qual talvez tradição a gente vai se dedicar a um estudo maior, a um aprofundamento maior? Ou mesmo dentro de uma tradição, dentro do budismo, dentro do Mahayana, dentro da Gelugpa, qual autor talvez seja o autor ou seja a linhagem que vale a pena se aprofundar mais um pouco? Qual a temática talvez vale a pena se aprofundar mais um pouco? Na nossa prática meditativa, qual mantra, qual deidade seja melhor se focar mais? Não precisa ser uma, né? Não estou falando aqui para se focar numa coisa só, mas duas, três, mas não querer abraçar o mundo, não querer praticar muitas coisas e não conseguir se aperfeiçoar em nada, porque né, você está tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e nós ainda não temos os 1000 braços de Avalokiteshvara. Então, tentar conferir o sentido com aquilo que a gente sente que consegue, com aquilo que a gente percebe que consegue desenvolver agora e se aprofundar agora. Ter esse senso de discernimento, de cuidado né, com a nossa rotina, para também não cair numa estafa da prática. Regozijai-vos com toda a virtude de todos os seres e dedicai vossos próprios bons feitos das 3 vertentes à obtenção do estado de Buda. Então, com esse acúmulo de virtudes, tornai-vos mestre em yoga em todos os mundos de devas e homens, por um número incomensurável de nascimentos, e protegei os muitos seres indefesos, com atividades semelhantes àquelas de Arya Avalokiteshvara. Eu falei dos 1000 braços porque aqui eu coloquei né, a imagem de Avalokiteshvara com seus 1000 braços. Cada mão tem um olho né, que zela pelo bem-estar dos seres em todas as direções. Então, isso retoma também um ponto que também a gente viu no Lamrim Chemu de Tsongkhapa, né, de nós nos alegrarmos com a virtude alheia, com os bons feitos alheios. Regozijai-vos com toda a virtude de todos os seres. E dedicar os nossos próprios bons feitos, as nossas próprias ações virtuosas, o nosso esforço, a nossa tentativa em ser seres melhores, em sermos pessoas melhores, para o benefício de todos os seres. Né? Aqui é um exercício de esvaziamento. É uma tentativa de realmente buscarmos, nos esvaziarmos de eu e buscarmos desenvolver o bodhicitta, que é a base do caminho. A mente altruísta, a mente desperta. Então, com esse acúmulo de virtudes, né, pensar que isso vai levar ao estado de Buda, e o estado de Buda é aquele estado que vai poder beneficiar mais e mais seres, né, uma miríade de seres no cosmos, tornai-vos mestre em yoga, porque é isso que vai levar. E lembrando que yoga aqui, né, não está falando da hatha yoga, é yoga aqui no sentido de meditação, de uma via contemplativa, né, yoga no sentido de união. União com a nossa natureza Buda. Uma vez que o eu se dissolve, né, uma vez que nós nos esvaziamos da separatividade, então nós percebemos essa união de todas as coisas, essa interdependência de todas as coisas e a unidade fundamental de todas as coisas. E lembrando que a yoga budista também é um sinônimo para tantra, que eu sei que é uma palavra muito mal usada hoje em dia, né? E tem muitos tantras aí que são distorcidos, mas práticas tântricas que são distorcidas. Mas a questão aqui, o que ele está dizendo é que o Vajrayana, o caminho esotérico, o que está sendo dito aqui nas entrelinhas é isso, que a via esotérica é aquela que vai levar
para o estado de Buda. Então, tornai-vos mestre nessa via de meditações mais profundas, de visualizações mais profundas. Mas para se tornar um mestre Vajra, a pessoa vai ter que se esforçar bastante, vai ter que se esforçar bastante nos pilares do Mahayana, vai ter que se esforçar bastante no cultivo das virtudes, das 6 paramitas, Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana, Prajna, e nas várias outras virtudes que são listadas, que estão relacionadas com essas 6 paramitas. Porque sem isso, buscar se aprofundar nesse caminho pode levar à autodestruição. As 3 vertentes são os caminhos, são as ações de corpo, de fala e de mente. E às vezes, né, em meditações, a gente vai entoar o Om, A, Hum, essas 3 sílabas, sementes, né? O Om, aqui na testa, branco, representando a purificação das ações de corpo. O Hum, um vermelho alaranjado na garganta, representando a purificação das ações de fala. O A, eu quero dizer, né? O Om, A. E o Hum, azul marinho, azul índigo, no coração, representando as ações da mente, as ações de mente, purificadas, o estado puro da mente. Então, são essas 3 portas que nós temos, ou 3 vertentes, né? E o cuidado que nós temos que ter, guardar bem essas portas. Que a gente está deixando entrar, né? Nessas portas de ações, como que nós estamos agindo. Então, buscar tornar-se um mestre do yoga, buscar tornar-se um bodhisattva em todos os mundos de devas e homens, atuando em prol de todos os seres, auxiliando os devas e auxiliando os seres humanos, né? E cooperando com os devas. A gente sabe pela literatura esotérica que os bodhisattvas cooperam com os devas, né? Os mahatmas, os seres elevados, eles cooperam com as hostes angélicas por um número incomensurável de nascimentos, um número grande de nascimentos. Né? Ninguém se torna Buda numa única vida. E protegei os muitos seres indefesos, com atividades semelhantes àquelas de Arya Avalokiteshvara, guiados por Bodhicitta, porque Avalokiteshvara representa isso. O mantra Om Mani Padme Hum é um mantra, é quase como uma Bhakti Yoga para Bodhicitta. É essa busca por Bodhicitta, essa busca pela compaixão, pelo altruísmo supremo. Em um nascimento derradeiro, por nascimento derradeiro aqui quer dizer que é quando a pessoa vai estar naquele nascimento que de fato ela pode agora alcançar um estado muito elevado. Um estado de Buda, um estado perto disso, né, de um Bodhisattva muito elevado. A Ana perguntou, Drontompa tem os cabelos longos, ele não era monge? Não, Drontompa não era monge. Muitos que estavam naquele contexto da Kadampa inicial não eram monges. Alguns eram, outros não. A Tisha tinha votos monásticos, né, tanto que a Tisha também usava o gorrinho amarelo, mas outros não eram monges, e Drontompa não era. E Drontompa é um personagem muito importante, alguém muito importante na história do budismo, né, dessa transferência do Dharma da Índia para o Tibete, lá no século XI, algo que também visitaremos melhor mais adiante. Mas então, em um nascimento derradeiro, quando a pessoa está próxima de alcançar a realização suprema, o completo despertar de um Buda, debelai doença, velhice, desejo e ódio. Então, num campo de Buda, num Buda Kshetra, tal como fez o Senhor Amitabha, tornai-vos um guardião do mundo, com uma vida de infinita duração. Então, seguir aqui o exemplo arquetípico de Amitabha, do Dhyani Buda Amitabha. Dhyani Buda é aquele que preside a terra pura de Sukhavati. A terra pura de Sukhavati, que é essa terra da luz, essa terra que pode ser acessível por bodhisattvas elevados, essa terra em que podem renascer aqueles que estão no caminho da virtude,
Então, entre uma vida e outra, entre uma vida humana e outra, essa terra ela pode ser acessada por aqueles que estão purificados e que são muito puros no caminho. No gnosticismo, né, tem um texto Terra da Luz, do Mani, dos maniqueus, que também tem uma tônica muito parecida. Então, nesse nascimento derradeiro, né, afastai a doença, afastai a velhice, afastai o desejo e o ódio, mesmo nas suas configurações mais sutis, tanto os próprios quanto, né, da própria mente quanto dos outros seres, por meio da disseminação dos ensinamentos. É claro que se a pessoa já estiver perto de alcançar um Buddhado, vai ser um Bodhisattva elevado, então não vai ter mais doença, velhice, desejo e ódio em si próprio, mas vai ter que afastar isso nos outros. Se for alguém que está perto de se tornar um Arhat, né, aí que está perto daquela libertação, que é só a libertação do samsara, só, entre aspas, mas que ainda não é o nirvana final, essa pessoa sim, ela vai estar nessa luta, né? Ela vai estar nessa luta contra os kleshas, na batalha final contra os kleshas, e ela vai ter que vencer essa batalha. Isso também, se a gente entender o nascimento derradeiro no nível menor, né? Mas, então, tentar tornar o mundo essa terra pura, pensar que essa terra pura pode estar em nós, né? Que o reino está em vós também. Pensar que o mundo todo pode ser um campo de Buda, um Buda Kshetra, pode ser uma terra iluminada e uma terra purificada, se nós nos dedicarmos ao Dharma, buscarmos esse estado mental de purificação, esse estado mental constante, essa mente desperta, essa bodhicitta. Então o mundo se torna um campo de Buda, porque o campo de Buda está presente em tudo. Se a gente pensar aqui no sentido mais profundo do que esse termo enseja significa. E tal como o senhor Amitabha, tornar-vos um guardião do mundo. Eu tinha comentado de Avalokiteshvara, né? Ano passado, em maio do ano passado, a gente até teve uma atividade voltada para Avalokiteshvara, então talvez muitos aqui lembrem que há uma relação aqui entre Avalokiteshvara e o Dhyani Buda Amitabha. Avalokiteshvara se manifesta no mundo como uma emanação do Dhyani Buda Amitabha. Dhyani Buda Amitabha representando essa potência cósmica de compaixão, essa potência cósmica que em nós é bodhicitta. E Amitabha sendo uma representação da mente de um Buda que alcançou essa compaixão infalível e imperecível. Havendo alcançado o estágio da vitória, que pacifica os humanos da terra e os divinos jovens celestiais que se deliciam com os prazeres dos sentidos, e extingue medo, nascimento e morte para miríades de indefesos seres aflitos. Espalhai a fama da sabedoria, prajna, harmonia, shila e generosidade, dana, imaculadas, por todas as regiões celestiais, pelo espaço e sobre a face da terra. Por fim, alcançai o estado transcendente de existência apenas nominal, paz, destemor, incorruptível e perfeito. Incorruptível e perfeita, na verdade. Ah, não, é o estado, né? Então é o masculino mesmo, é perfeito. Então, havendo alcançado o estágio da vitória, e aqui está se referindo àqueles booms, né, aos solos, a senda iniciática, que é essa senda do yoga, essa senda do yoga budista, essa senda do Vajrayana, do veículo adamantino. Mas então, alcançado esse estágio da vitória, e aqui eu não vou me aprofundar nesses estágios, porque isso desviaria totalmente o foco aqui da nossa reunião, isso a gente vai deixar também para mais adiante. Havendo alcançado o estágio da vitória, que pacifica os humanos da Terra, e esses divinos jovens celestiais, aqui está se referindo a devas, né, a seres celestiais que estão hipnotizados pelos prazeres dos sentidos. Lembra que há classes de devas que vivem em prol dessas sensações prazerosas sutis, né? Mais sutis que as nossas, mas que são sensações que fazem com que eles se apeguem ao samsara. E aí, na roda do samsara, é possível renascer no estado desses. Aí, de novo, se vocês entendem literalmente,
ou como algo mais simbólico, né, de uma vida humana referente a isso, com essas características, aí vai de cada um, de como cada um interpreta isso. Mas a questão, então, é que o estágio da vitória ele pacifica esse poder do desejo, esse poder de buscar prazeres, ainda que prazeres sutis no samsara. E também extingue o medo, extingue nascimento e morte para a miríade de indefesos seres aflitos, porque aqui a pessoa já alcançou um estado de realização e de autonomia sobre o processo de renascimento, né? Ela já alcançou um estado de liberação do samsara, em que ela vai poder também auxiliar outros seres a seguirem esse mesmo caminho. Ela vai se tornar um exemplo para esses outros seres, e ela já alcançou um estágio de compreensão em que ela vai poder ensinar de uma forma bastante eficaz e efetiva, de acordo com as necessidades de cada ser. E espalhar, alcançando esse estado, então, não deixar de espalhar a fama da sabedoria, a boa fama da sabedoria de Prajna, da sabedoria que compreende a interdependência. Né? Prajna é um antídoto da separatividade, da ignorância da separatividade. É a sabedoria do vazio, a sabedoria da interdependência, que está muito ligado ao Bodhicitta também. Harmonia, Shila, essa harmonia que é necessária, às vezes traduzido como ética, conduta ética, às vezes como moralidade, o que é uma tradução péssima, né? Porque moral tem a ver com costumes, com questões culturalmente herdadas que não necessariamente são éticas. Mas então, harmonia nesse sentido de coerência, de pensamento, palavra e ação com o Dharma, com o caminho. E generosidade, esse senso de buscar doar-se para os outros seres de diferentes formas possíveis e de formas virtuosas, claro, e com discernimento, com prajna. Então, por todas as regiões celestiais, por todo o espaço, né, por todo o akasha, por onde houver existência, onde houver manifestação, e sobre a face da Terra, auxiliar a todos. Então, alguém que alcançou. Vocês vejam que esse estágio da vitória é um estágio bem alto, né? Alguém que está conseguindo transitar por muitos locas, por muitos locais. Por fim, alcançai o estado transcendente de existência apenas nominal, que é o estado de Buda, é o nirvana último. Por que existência apenas nominal? Porque não há mais nenhum resquício de dualidade na mente de um Buda. Ela existe em termos nominais, no sentido de que ela tem uma existência separada que é aparente, mas ela não tem mais nenhuma ciência ou consciência de existência separada, em um sentido mais sutil, porque essa mente já se libertou de Vijnana, ela já se libertou de, da consciência separativa. Ela é agora uma pura cognição de tudo, uma pura cognição da unidade de tudo. É a pura gnosis no seu estado mais elevado. Aqui traduzindo gnosis, né? Gnosis sendo uma tradução de dhinana. É a pura dhinana. Essa pura cognição do um, essa pura cognição de Dharmata, a natureza última. Então, alcançai esse estado transcendente de existência apenas nominal, porque agora essa existência samsárica, essa existência dual, essa existência relativa, ela já não é mais, não há mais nada que gere alguma necessidade de estar nessa existência. E de fato, alguém que alcança o Budado, né, o Buda ele nunca retornou. O Buda nunca renasceu. O Buda não pode renascer nesse mundo que estamos. Não tem como. Há um processo, há uma continuidade. A gente não sabe muito como funciona esse processo. É um mistério que alguns sutras budistas às vezes falam um pouco sobre isso de uma forma bem enigmática. Nas cartas dos Mahatmas falam também. A gente não sabe exatamente o que acontece daí por diante. É um processo que continua. Né? Não foi uma dissolução total e não existência. Não, ainda há um Buda lá. Mas é uma outra forma de existir que é inconcebível para nós. E que já não há mais nenhum resquício de senso de eu, de separatividade naquela mente. Se tornou, talvez a gente poderia pensar, se tornou uma potência, né? Se tornou uma potência cósmica, mas que continua, enquanto houver manvantara, enquanto houver manifestação,
essa força vai continuar atuando e vai também ter o seu processo. Então, por fim, alcançai o estado transcendente de existência apenas nominal, que é a suprema paz, o destemor, é esse estado de ser supremo, de ser que se percebe agora como esse ser supremo, incorruptível e perfeito. Alcançou a natureza plenamente estabelecida, na linguagem Yogacara, Parinishpana, por meio da sabedoria suprema, por meio da cognição suprema, da gnose suprema, da dhinana suprema. Então nós terminamos, na verdade, o texto do Nagarjuna, né, que ele está dando os conselhos para o rei, e ele vai dando os conselhos, vai começando pela senda, ele começa por conselhos que, se vocês lembrarem no início do texto, são conselhos que até lembram muito o budismo Theravada, né, são conselhos mais em relação ao autocontrole, mais em relação a buscar não se entregar ao poder das aflições, das perturbações, dos kleshas, e até que isso vai crescendo. Assim como a gente vê no Lamrim também, né, em relação aos diferentes tipos de praticante. E até que, de repente, aqui nós já vimos buscar a cena do yoga, nós já vimos se alegrar em relação aos outros seres e buscar ter esse compromisso Mahayana de buscar auxiliar os outros seres, né, desde seres em reinos celestiais até seres aqui. Aquele cuidado com as vidas futuras, a gente viu também na parte que falava dos diferentes reinos do samsara, né, e a necessidade de buscar a libertação. Então, tudo isso nós vimos. Tudo que a gente viu no Lamrim, a gente viu aqui também de uma forma mais sintética, né, com menos detalhes do que no Lamrim Chenmo, que é um tratado bem extenso. E é uma tônica que a gente vai ver várias e várias vezes. E espero que vocês não achem repetitivo, porque, na verdade, a gente precisa ficar revisitando esses assuntos sobre a senda. Até que nós nos tornemos o caminho, como diz a voz do silêncio, a gente vai ter que ficar ouvindo sobre ele. E vai ter que ficar revisando e tentando colocar os pés de alguma forma em algum degrau. Então, a gente vai ter que ouvir isso até que a nossa mente se convença. E essa é a didática, essa é a pedagogia do Dharma. E aqui, por fim, há essa exaltação que a gente vê em muitos textos, né? Seria como um oferecimento da mandala. A gente vê isso muito no final desses textos poéticos. Esse lótus de Bonjitos, proveniente do rico manancial de escrituras guardadas pelos Nagas, né? Porque na história lendária de Nagarjuna, né, ele é o Arjuna dos Nagas, o brilhante dos Nagas, o brilho prateado dos Nagas, ele teria recebido esses ensinamentos dos Nagas, que é uma classe de seres. Uma classe de seres que são meio serpentes, meio humanos, e que habitam as águas. Né? E a serpente tem toda uma simbologia aqui ligada à sabedoria. Então, esse lótus de Bonjitos, lembrando sempre que o lótus, né, é aquela flor que surge da lama, e da lama, então, ela desabrocha. Da lama do samsara, o lótus do nosso coração consegue se abrir e despertar. Então, esse lótus de Bonjitos, proveniente de rico manancial de escrituras sagradas guardadas pelos Nagas, é fonte do mel da virtude. Né? A virtude como algo doce, como mel. Deve ser desvelado pelos raios do sol do intelecto. Esse lótus só é desvelado, só desabrocha quando em contato com o sol de Budi. Aqui foi traduzido por intelecto em português, né? Mas é Budi, no sentido daquele intelecto no seu sentido mais elevado, né? A mente intuitiva mais elevada, a intuição mais elevada. E desfrutados por uma coletividade de pessoas afortunadas, semelhantes às abelhas. Né? As abelhas que são aquelas que vão se beneficiar desse mel. Enquanto as boas palavras da fala do Muni e os ditos dos nobres seres forem proclamados neste mundo, este reino terá um verdadeiro guardião e permanecerá belo, com a luz do sol, a brilhar no céu imaculado. Então aqui vale como um conselho para os reis também. Né? Os reis que quiserem se tornar reis do Dharma, Dharma Rajas, defensores do Dharma, os governantes,
Enquanto o Dharma o puro Dharma for promovido nessa terra, haverá bons frutos nessa terra, porque haverá mais pessoas tendo acesso e praticando o ensinamento. Então isso será muito bom para o karma daquele povo. Claro que a gente pode adaptar isso aqui para as nossas vidas, né? Não, o presidente não vai proclamar as boas palavras do Muni. Então cabe a nós proclamar as boas palavras do Muni. E os ditos dos nobres seres, se assim pudermos, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem acesso de proclamar, para as pessoas certas também, né? O budismo nunca estimula um proselitismo barato, de sair espalhando para todo mundo sem discernimento, ou de sair impondo aos outros. Mas enquanto for divulgado, enquanto aqueles que se sentirem tocados acessarem e praticarem, se ligarem ao caminho, então toda a coletividade vai se beneficiar daquilo. Porém, à medida que aumentam as forças do arqueiro das flores, destruidor da virtude, e então o ensinamento do Muni se torna obscuro como o ocaso da vida de uma pessoa, e as multidões se desgarram do caminho de paz do Dharma. Aqueles que almejam a virtude devem se fiar com a mente unidirecionada na senda da virtude. A própria palavra sutra, né, ela tem uma relação com, no indo-europeu, com a palavra sutura em português. E, e a palavra sutra é isso, né, você juntar, você costurar o ensinamento, né, da origem ao texto. A própria palavra texto também, que vem do latim, ela tem essa ideia de tecer algo. Então, o que é tecido aqui? Pelas nossas ações verbais, né? As nossas ações de fala. Só que o problema é que há uma outra tecelagem, né? Há os tecidos espúrios, os tecidos impuros, que são as palavras e as forças do arqueiro das flores, o destruidor da virtude. Quem que é esse arqueiro das flores? É Mara, é aquele mesmo que tentou desvirtuar o Buda, quando ele estava prestes a encontrar a iluminação, na história, né, lendária do Buda, que ele oferece às suas filhas e cada filha representando um vício diferente. E é comum em textos budistas, nesses textos que têm uma linguagem bem medieval, ser dito, né, que quando eles vão falar de algum personagem que estava lá para atrapalhar o Dharma, eles falam aquela pessoa estava imbuída pela força de Mara, ou alguma pessoa que fingia ensinar o Dharma, mas na verdade estava ensinando uma versão corrompida do Dharma, ou com objetivos, com metas não elevadas, né, com metas egoístas. Então vai se dizer que era uma pessoa que estava tomada pela energia de Mara, né, que seria esse, fazendo ponte aqui com linguagens ocidentais, com a linguagem gnóstica antiga, é o falso espírito em nós. É esse falso espírito que é o espírito da enganação. É esse potencial que nós temos de buscar a destruição, esse potencial destrutivo que nós temos de buscar nos entregarmos ao Dharma, ao Adharma, ao Antidharma. É a avidya, é o poder de avidya, é o poder da ignorância. É a falta total de discernimento. Só que como essas forças elas se espalham com muita facilidade no samsara, né? Porque são as forças que engendram o próprio samsara, o Dharma ele acaba tendo os seus momentos de decadência. Às vezes ele se espalha e aí, de repente ele para de se espalhar porque essas forças vêm com tudo, porque o poder do samsara é muito grande, o poder dos kleshas é muito grande. E aí as multidões se desgarram do caminho de paz do Dharma. Mas aqueles que almejam a virtude devem se fiar com a mente unidirecionada, né? Devem ter chamata em relação ao Dharma, devem ter contínua lembrança, vigilância, devem buscar o samadhi com essa mente unidirecionada na senda da virtude, se focando na virtude. Possa a virtude pura, adquirida com o empenho desta minha atividade, alva como pólen da cumuda e do lótus, aqui é uma outra flor indiana,
tornar os seres aptos a cruzar o rio das visões errôneas e alcançar a terra da liberação. Então aqui, de novo, o compromisso com o voto do Bodhisattva, né? O compromisso com o Bodhicitta, de que possa a virtude adquirida, a virtude acumulada, o mérito acumulado, servir para o benefício de todos os seres, por meio de dana, por meio da doação do Dharma para os outros seres, para as outras pessoas, de modo que essas pessoas também possam, por conta própria, né, porque a única forma que isso pode ser feito é por conta própria, cruzar o rio das visões errôneas, cruzar o rio da ignorância, cruzar o rio dos kleshas e alcançar a terra da liberação. E por fim, então, aqui já é o Lama Rindawa, né, porque esse texto, a versão que eu dei para vocês só tinha o texto do Nagarjuna, mas a versão que eu estou usando tem essa mesma tradução, né, que vocês têm, e tem também o comentário do Lama Rindawa. Então, isso conclui o significado elucidado. Esse Futartha, em sânscrito, ele escreveu em tibetano, obviamente, né, mas isso seria uma adaptação a essa forma de fazer comentários, né, porque essa tradição budista, eles sempre vão fazer muitos comentários aos textos originais, à literatura original da linhagem. Isso conclui o significado elucidado, um comentário a Surleka, do grande Arya Nagarjuna. Surleka é o título, em sânscrito, de carta a um amigo, composto no grande monastério Shakya. Né? Aqui o comentário composto no monastério Shakya pelo monge Bhikshu Shakya Zonu Blogros. É um outro nome do Lama Rindawa. Esses nomes em tibetanos a gente tem que acabar se acostumando conforme vocês vão lendo esses textos, porque esses são nomes muito grandes e com uma transliteração não muito agradável para a leitura. Por solicitação do grande e culto mestre do Triptaka, lembrando que o Triptaka são as 3 cestas, né, as 3 coleções de ensinamentos. O Vinaya, os textos monásticos, da disciplina monástica, que está muito ligado ao cânone Theravada. Os sutras, que no caso do Mahayana vai incluir os sutras Mahayana, mas também inclui os suttas Theravada. No caso do Theravada, claro, isso vai incluir os sutras, ou suttas, como eles chamam em Pali, da escola deles, né, que é a Theravada. E a terceira cesta são os textos Abhidharma, os textos que vão falar sobre a cognição, sobre a fenomenologia, alguns vão tratar de cosmologia também. E esses textos, então, eles também vão ter versões Hinayana, Theravada, e versões Mahayana. Então, o culto mestre do Tripitaka, Upadhyaya Gyalpa Pal, foi quem solicitou esse comentário ao Rindawa. Em atenção a pedidos de meus discípulos, Zomo Bakun Ba Zampo e outros. Né? Lembrando que Tsongkhapa é um dos discípulos do Lama Rindawa. Então foi interessante como a gente tinha acabado de ler o Lamrim Chinmo de Tsongkhapa, visitar um texto do Nagarjuna, né, a linhagem madhyamika, que ele enfatiza bastante, com um comentário de um dos seus principais gurus, um dos seus principais instrutores, que foi o Lama Rindawa.